Um grande salve para vocês, amigos da ciência! Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos explicar o que são objetos Deep Sky ou objetos de céu profundo e detalhar os tipos destes objetos existentes. Ignition, 2, 1. Deep Sky quer dizer céu profundo. Céu profundo. Então são objetos de céu profundo. Vou explicar o que é isso. Primeiramente, esse nome, quem batizou esses objetos com esse nome foram os astrônomos amadores. Sim. A gente não sabe bem de quando, mas os amadores costumavam chamar Deep Sky corpos celestes que eram de difícil visualização a olho nu e por terem pouca luminosidade, pouco brilho. Então são considerados objetos do céu profundo porque não é uma coisa. A grande maioria deles você não vê a olho nu. Esses objetos são as nebulosas, os aglomerados estelares e também as galáxias. Já tem registro de objetos do céu profundo aí desde a antiguidade, tem alguns que são visíveis a olho nu. Porém, nós tivemos um astrônomo francês aí chamado Charles Messier, que logo após a invenção do telescópio e a difusão do telescópio aí em larga escala, começou a criar um catálogo. Isso foi feito no ano de 1774, chamado Catálogo Messier. Esse catálogo, Marcelo, ele foi tão importante, o Charles Messier ele teve um papel tão importante no desenvolvimento da astronomia que até hoje, embora já tenham outras nomenclaturas, mas o catálogo Messier ele é reconhecido e a gente como astrônomo, ainda usa o catálogo Messier. Esse catálogo compreende 103 objetos que a gente chama de objetos Deep Sky, objetos difusos, né? Primeiramente, nebulosas. O que são nebulosas? São nuvens interestelares de poeira. Elas basicamente são poeira interestelar, hidrogênio, hélio e alguns outros gases ionizados, tá? Normalmente elas são resultados, né? Ou de uma explosão de uma estrela muito massiva, que seria uma supernova. A gente tem uma muito famosa aí na constelação do Touro, que é a nebulosa do Caranguejo, que, segundo relatos, Marcelo, na antiguidade, quando essa estrela que gerou a nebulosa do Caranguejo explodiu, ela era visível até olho nu. Olha aí. De tamanha proporção do negócio, a olho nu e durante o dia. Entendi. Tá? Era muito forte. E a outra possibilidade seria a gravidade ir juntando esses átomos ali e formar essa nebulosa. Geralmente elas têm um aspecto muito bacana. Eu até tinha citado num outro programa que os pilares da criação, você lembra que eu falei que não existem mais? Sim. Que são um berçário de estrelas, são uma nebulosa magnífica, é uma parte da nebulosa da Águia. Então a gente tem várias nebulosas. Uma é visível a olho nu, que fica ali perto das Três Marias, tá? Na constelação de Órion, é a nebulosa de Órion, magnífica, linda. Com o telescópio ela fica muito bonita. E essa nebulosa ela é vista a olho nu, Marcelo. Se você olhar, você vai ver ali a região das Três Marias, você vai ver ela atravessada e tem como se fosse transversal. Tipo assim, você tem aqui as Três Marias aqui, né? Então, como se fosse na transversal, você tem como se fosse uma mini Três Marias. Ali que está a nebulosa de Órion. Um outro tipo de Deep Sky seriam os aglomerados de estrela ou aglomerados estelares. Os aglomerados estelares são dois tipos, os globulares e os abertos. Os globulares, Marcelo, são muito interessantes, é um corpo celeste muito bonito. Nós temos um famosíssimo no hemisfério sul, chamado Ômega Centauri, que está na constelação do Centauro, muito próximo ali ao Cruzeiro do Sul, dá para ver ele a olho nu, tem que fazer um esforcinho ali, mas se você ficar olhando ali para aquela região do Cruzeiro do Sul ali, então, pessoal, vai lá no estelar aí para visualizar aí Ômega Centauri, dá para ver olho nu. Ele é uma bolinha, ele é um aglomerado, são milhares e milhares de estrelas, geralmente são estrelas mais antigas, tá? E elas estão unidas ali por força gravitacional. Existe um outro muito famoso, que é o M92, o aglomerado de Hércules, tá? Muito famoso também, só que esse é no hemisfério norte. E a gente tem o nosso aqui, que é o mais famoso deles, que é o Ômega Centauri. Tá, aí nós vamos ter os aglomerados abertos. Sim. Os aglomerados abertos já são estrelas jovens
que eles estão ali, nasceram ali por um acaso, mas eles não estão tão emboladinhos ali igual os aglomerados globulares. Mas nós temos aglomerados abertos magníficos. Isso é muito bonito, Marcelo, de ver. Eu vou falar. Você que tem um telescópio, você que tem um binóculo, baixa o estelário, vai para um lugar bacana e começa a procurar. Nós temos ali na região do Cruzeiro do Sul também. Sim. O céu do Sul, Marcelo, ele é muito rico. Então, perto do Cruzeiro do Sul ali, a gente tem um aglomerado aberto que chama Capa Crucis, caixinha de joias. É magnífico. Você olhar ele no telescópio, eles falam caixinha de joias, porque quando você vê, ele parece aqueles baús de tesouro de pirata, Sei. cheio de pedra preciosa. É maravilhoso. A Vamos última fechar. coisa de Deep Sky seriam as galáxias, né, Marcelo? Sim. A gente vê galáxias a olho nu. Então, uma das galáxias, a nossa galáxia, né, irmã, e eu vou dar uma notícia para você, mas não é para assustar, não. Vou dar uma notícia, eu vou explicar isso aqui, vou dar uma notícia. Explica. Muita gente não sabe. A galáxia de Andrômeda, a galáxia mais perto da gente, é que a gente vê ela a olho nu, no telescópio ela é magnífica. A gente vê outras duas galáxias que a gente chama de galáxias satélite da Via Láctea, que são as nuvens de Magalhães, podem ser vistas a olho nu. A gente tem a grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães. Estão na região do sul, do Cruzeiro do Sul, tá? Recebem esse nome por causa do navegador Fernão de Magalhães, que foi a primeira pessoa a relatar a visão delas, né? E elas são visíveis a olho nu, dá para ver tranquilamente a grande nuvem de Magalhães, então ela é muito visível. São outras duas galáxias que são visíveis a olho nu. E aí, Marcelo, o que acontece? A galáxia de Andrômeda, a galáxia mais perto da gente, ela está a cerca de 2,54 milhões de anos-luz. Essa galáxia está em rota de colisão com a nossa galáxia. Ela está em rota de colisão, ela vai colidir com a Via Láctea. E aí eu já vi gente aí falando, não, e agora vai juntar, vai bater duas galáxias e nós estamos a bordo, né? E aí? Né? O pessoal fica preocupado. O que vai acontecer com a gente? Vai destruir a Terra? Não vai, pessoal. Nós não vamos nem saber disso. Nós vamos saber porque nós vamos ver no céu. Quer dizer, nós não, né? Vai ter nem notícia, né? Não. Mas assim, se a humanidade persistir até lá, tá? Essa colisão, ela está programada para daqui a 4 bilhões de anos. 4 mil ou bilhões? Bilhões. Se até lá tiver... Né, quem tiver aqui na Terra, a Terra ainda vai existir teoricamente, porque o Sol ainda vai estar vivo e não vai ter colapsado nem virado a gigante vermelha que está nos planos de vida do Sol aí, o que é programado para essa estrela aí. Olha aí, nós rapaz. vamos falar nisso aí depois. Que coisa interessante. Aí o que deve acontecer? As duas galáxias, tanto a Andrômeda como a Via Láctea, são galáxias espirais. Né? Então vocês estão vendo no Nerd 50 o formato aí das galáxias. Elas vão se colidir, vão se fundir, gerando um outro tipo de galáxia que a gente chama de galáxia elíptica. Então, provavelmente das duas aí vai virar uma super galáxia elíptica. E o nosso Sol, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser jogado para algum canto aí, mas ele vai arrastar todo mundo. Então, a gente mesmo não vai perceber nada em relação a isso. Sim. É o que eu falo, as distâncias astronômicas, elas são infinitamente grandes, né? Então, a gente não vai ter efeito nenhum na Terra, não vai destruir a Terra, não vai ter maremoto, não vai ter nada. Nenhuma catástrofe. O que pode acontecer é o Sol passar a orbitar a região de Andrômeda, ou ele ser jogado para o meio da Via Láctea, ou ele ser lançado para mais longe de onde ele está, do centro da Via Láctea. É isso que vai acontecer. Então, efetivamente, não vai afetar em nada a vida aqui na Terra. Tá certo, tomara, coisa... Ainda bem, né? Melhor mas assim. Vai ser o evento astronômico do momento quando isso acontecer. Tá certo. O nome galáxia, Marcelo, Sim. Ele vem do grego e quer dizer aspecto leitoso, quer dizer leitoso. O próprio nome da nossa galáxia, Via Láctea, né? É a via ou estrada de leite, porque os gregos imaginavam aquilo ali como a deusa Hera tendo derrubado um pote de leite pelos céus, né? Rapaz. Que se espalhou. Então, por isso veio o nome Via Láctea. E galáxia tem a ver com esse nome também. Ó. Bem legal os objetos Deep Sky, não é mesmo?
Para quem tem um bom céu, é um grande espetáculo observá-los. E você, já viu algum destes objetos? Me conte aí nos comentários. Diga quais você já viu. Curtiu esse vídeo? Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Se você gosta dos nossos vídeos e também simpatiza-se com a causa da boa divulgação científica no Brasil, dê o seu apoio para este trabalho. Contribua com qualquer valor através do QR Code ou da chave do Pix. Para nós, isso é muito importante, pois ajuda na produção de conteúdos cada vez melhores e no crescimento do Nerd aos 50. Obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.